E aí pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos juntos aqui para começar mais uma atividade aqui no canal onde fazemos leituras gratuitas diariamente para você. Então, Baralho Cigano na mesa, 2 decks, você vai escolher o seu para ganhar a sua mensagem da vez com a gente. Cartas da esquerda com pedra citrino ou direita com ágata rosa. Vai escolhendo aí desde já. E o nosso assunto dessa vez é como ele ou ela está em relação a mim. Um tema sempre muito abrangente, porque você vai mentalizar a pessoa de quem você gosta, e aí dentro da leitura nós podemos perceber sentimentos, ideias, planos, intenções. Tem bastante coisa legal para a gente poder conversar dentro desse vídeo. Então, vai escolhendo, eu vou passar os recados iniciais enquanto isso. Quem está fazendo a primeira visita aqui com a gente, se você não sabia desse nosso trabalho, não sabia da existência do canal, mas recebeu aí uma notificação do YouTube, de repente por você assistir canais relacionados, né? Então, já se garante com a gente aqui, faz a sua inscrição, ativa as notificações para seguir participando conosco também, tá? Estamos aqui todos os dias, leituras gratuitas para você. Então, deixa a sua forma de apoio também, que é o like no vídeo, e deixa o seu comentário depois para a gente poder interagir. Na descrição eu sempre coloco algumas informações que também você pode dar uma olhadinha em algum momento. Tem redes sociais e tem cursos que você pode fazer comigo, tá? Então vamos nessa, gente. Como ele ou ela está em relação a mim, eu vou usar primeiro o baralho da esquerda, depois eu pego o da direita. Então vou tirar um pouquinho esse daqui de cena. Passando a pedrinha citrino para cá. Vamos nessa, vamos às cartas. Vamos nessa, galera? Então, é o seguinte. Quais são as cartas aqui? Só para eu poder passar para vocês antes de interpretar. Esse baralho tem uma arte que é bem interessante, né? Aqui veio o livro, a carta do jardim. Deixa eu aproximar essa linha de cima, ficar melhor para vocês. O livro, aqui temos o jardim e temos a carta da árvore. Aí na fileira central aqui veio sol, aliança e âncora. E na parte de baixo, aqui veio meio encrencado na parte de baixo, né? Com nuvens, ratos e essa carta 11 aí é o açoite. Ou dependendo do baralho, o chicote, né? Então o que que nós temos diante disso tudo aí? Olha só, galera. Na parte do alto ali, o livro, o jardim e a árvore são cartas que mostram alguém aberto a viver experiências a dois, de querer criar oportunidades entre vocês, trocar experiências. Temos aqui uma intenção de alguém que deseja estar ao seu lado. A carta da árvore mostra intenção de viver algo que seja duradouro, onde frutos possam ser gerados, tá? A árvore tem a ver com se estabelecer ao lado, criar raízes, pensar em continuidade, né? É a ideia de progresso. E só dá para existir isso quando a gente pensa em levar algo a sério. Não dá para progredir dentro de uma situação, mesmo prosperar dentro de uma situação, quando nós estamos só de passagem, só nos aventurando, buscando situações casuais para viver. Então vemos que não é o caso aqui, tá? Temos alguém que age com seriedade com você, uma pessoa aberta às experiências a dois, querendo aprender com você e ensinar a você também. É a troca de experiências mesmo, certo? E a carta do jardim fala exatamente ali da situação de convivência que a pessoa pode, na verdade pode não, deseja criar entre vocês. Mais oportunidades juntos, compartilhar mais a vida. Então nós temos intenções bem interessantes aqui. E dentro dessa ideia de algo sério para viver,
que reflete a intenção de uma experiência duradoura, falando, né, em termos mais literais aí, alguém que deseja um relacionamento, tá? Já pegando, então, essa pontinha da interpretação da árvore, a gente entra na linha central aqui para falar completamente disso, né? Aqui veio Sol, Aliança e Âncora. Essas duas cartas aqui, lado a lado, Aliança e Âncora, trazem muito da ideia de comprometimento, de relacionamento, como a intenção que a pessoa que você mentalizou tem com você, tá? E aí eu sempre dou diferentes exemplos para te ajudar na interpretação dentro do seu caso, né? Por exemplo, se você está vivendo uma relação agora, então do que essas cartas falam? Da satisfação do seu parceiro, da sua parceira com o que vocês estão vivendo juntos e o desejo da continuidade, né? Alguém que realmente quer estar ao seu lado porque tem segurança emocional com você, tem compromisso com você. Não só na teoria, mas também como a pessoa vive de fato, enxergando a vida ao seu lado, né? Se você está pretendendo voltar com alguém, então essas cartas falam do quê? De intenções a respeito disso, né? De sentimentos que não foram perdidos, a ideia de se resgatar uma relação. E de repente um momento de mais maturidade a dois agora. Isso é importante de a gente perceber nesse caso específico, de você querer voltar com alguém, de repente estar aqui pensando no seu ex ou na sua ex, porque veio lá o livro que traz os aprendizados da vida, né? Então, o que vocês precisaram aprender com as situações que deram errado, com as brigas que aconteceram, para que isso não se repita, para que vocês consigam reconstruir as oportunidades juntos, né? Então, as cartas mostram essa energia proveniente da pessoa que você está mentalizando aqui, caso seja o seu ex, a sua ex, alguém com quem você queira voltar, né? E se você está conhecendo alguém agora, então um outro exemplo possível, né? Então, geralmente são essas três situações que a gente coloca: pessoas em um relacionamento, ou gente conhecendo alguém agora, ou você querendo voltar com alguém, né? Então, para você que está conhecendo alguém agora, nós temos ótimas intenções aqui e nós temos alguém com propósito. O propósito de viver um relacionamento, de levar as coisas a sério, tá? Então não é uma pessoa que está te conhecendo e está só de brincadeira, só vendo o que vai ser. É uma pessoa que deseja ter compromisso, realmente criar experiências de vida para serem trocadas, tá? Então nós temos esses conceitos e falando sobre como tudo isso funciona para diferentes exemplos, depende o caso no qual você se encontra aí. E o Sol, ainda que está dentro dessa mesma fileira, é a intenção de realizações, de concretizar coisas a dois, de ser feliz a dois. Então, é uma carta que reflete intenções muito boas, muito positivas dele ou dela com você, de realmente estar ao lado, de vocês criarem uma situação de compromisso a dois, ou para que isso seja mantido ou resgatado, né? Então nós vemos alguém com esse tipo de posicionamento, tá? A pessoa que você mentalizou aqui, para falarmos de como ele ou ela está. E essa parte de baixo complicada aqui, com nuvens, com ratos, com açoite, do que tudo isso fala? Então, vamos lá. Diferentes exemplos de novo, né? Porque vai ter uma interpretação em cada sentido aqui, dependendo de qual seja o seu caso. Por exemplo, se você quer voltar com alguém, tá? Então você que está aí pensando no seu ex, na sua ex, essas cartas todas aqui podem falar dos problemas que vocês tiveram a dois, né? E que ainda estão trazendo aqui uma determinada carga emocional, mas nós temos a disposição dele ou dela de poder tratar disso com você. É um momento, como eu falei, de mais maturidade, de mais aprendizado, de perceber melhor como as coisas são. Tem muito da intenção aqui de alguém que quer estar ao seu lado, que quer resgatar a relação, né, com aliança, com âncora, com árvore, com sol. Então, é uma pessoa disposta a tratar dos problemas e resolver, né, para que as inseguranças sejam deixadas de lado, para que a sensação daquilo que deu errado, né, e que trouxe aborrecimentos, e aquele clima que ficou meio pesado, para que tudo isso se desfaça e vocês possam recriar oportunidades a dois, tá? Então é disso que essas cartas aqui de baixo estão falando, dentro do contexto geral da leitura que nós estamos interpretando aqui, beleza? Então, nesse caso, para quem quer voltar com alguém. Para você que está conhecendo alguém agora, então essas cartas podem refletir muito de carga do passado,
desse alguém, né? Alguém que não trilhou bons caminhos aqui, olha, que sofreu prejuízos emocionais, que teve contratempos, que se aborreceu, que conheceu gente errada, né? E ficou numa situação ali emocional que não foi legal. E aí, de repente, por isso tudo aqui é que nós temos essas cartas todas mostrando a intenção de compromisso dele ou dela com você agora, você conhecendo alguém, beleza? Começou a conversar faz pouco tempo, tá surgindo um clima, você quer saber como a pessoa está, para saber do que pode ser a dois, né? Então, essa carga do passado, né? Então, alguém que vem de uma série de turbulências emocionais aí, se envolveu com gente errada, gente que não valeu a pena e percebeu uma situação completamente diferente em você. Então, é uma pessoa que está te valorizando e está percebendo que você não é alguém que se deva perder, né? Por isso, essa intenção toda de levar as coisas a sério, de criar um ambiente de realizações a dois. É uma pessoa que aprendeu muito com a vida. A carta do livro aqui, nessa situação específica, vem falar a respeito disso, de alguém que aprendeu, conheceu pessoas erradas para poder valorizar a pessoa certa, que no caso é o que está se desenhando entre vocês aí, certo? E para quem está vivendo um relacionamento, então essas cartas aqui mostram provavelmente as diferenças existentes na relação, as seguranças que a pessoa experimenta também, né? Em alguns momentos, alguns aborrecimentos, algumas contrariedades, desgastes emocionais, tá? Porém, a gente vê tudo isso como situações que são esperadas dentro de uma convivência humana, onde nem tudo será perfeito, né? E o que nós percebemos no fim das contas é que mesmo com isso acontecendo em dados momentos, né? Não é alguém que vai se afastar de você ou que está se cansando das coisas a dois. Muito pelo contrário, as cartas mostram muito, aliás, mostram completamente o desejo dele ou dela de permanecer ao seu lado. De repente, essas cartas mostram que a pessoa de fato não está em um bom momento. Tá insegura ou tá inseguro, tá numa fase onde está desgastada ou desgastado emocionalmente, né? Contrariado ou contrariada com algumas coisas, mas eu acho que cabe conversa aqui, né? Se você está em um relacionamento, então é só aquela questão de chegar e falar: tem alguma coisa que você quer me dizer? Ou você está precisando desabafar? Né? Você sabe que nós estamos juntos, então aqui estamos somando forças, então fala comigo. Se tiver alguma coisa errada entre a gente, pode conversar, sabe? Esse é o caminho, né? A conversa sempre é o caminho, mas a ideia da continuidade está toda demonstrada aí, beleza? Então, essa foi a sua leitura e eu dei diferentes exemplos para quem está conhecendo gente agora, para quem está vivendo uma relação, para quem quer voltar, para você poder entender dentro mais da sua situação particular como uma leitura coletiva pode fluir, né? Porque é uma leitura coletiva, então as informações batem mais para umas pessoas do que para outras. No YouTube é assim, independente do canal que você assista, são muitas pessoas ao mesmo tempo assistindo ao vídeo, né? Então, são leituras coletivas e aí eu tento dar uma filtrada, né? Falando da interpretação em diferentes casos para isso poder se aproximar mais do que está te acontecendo, do que você está vivendo, beleza? Então fechamos assim a leitura do primeiro baralho, que são situações bem interessantes, né? Que as cartas mostraram aqui, diga-se de passagem. E agora eu trago então o outro baralho, esse daqui com a ágata rosa, para quem fez então a opção da direita lá no começo, para nossa segunda abertura de cartas desse vídeo. Vamos nessa!
Muito bem, então vamos lá. Quais são as suas cartas aí? Lá na parte do alto tem a estrela, as estrelas, tem a lua e o cachorro, tá? Aí na fileira central aqui temos o homem, o envelope e o caixão. Na parte de baixo, aliança, foice e casa. Então, muito bem, vamos lá. Na parte do alto, na primeira fileira ali, estrelas, lua e cachorro. São cartas excelentes aí, né? Mostrando como ele ou ela está em relação a você. Porque aqui nós temos bons sentimentos, né? Nós temos a carta do cachorro mostrando lealdade, uma pessoa que está ao seu lado, seja como for, né? É a ideia da fidelidade, é a ideia da pessoa que quer compartilhar a vida, dividir momentos, ficar sempre por perto, alguém com quem se possa contar, né? Essa é a situação, esse é o momento dele ou dela com você, de querer ficar por perto, de querer compartilhar a vida. Nós temos na Lua sentimentos, uma carta que mostra que a pessoa gosta de você, te admira, é uma carta de sensibilidade, né? Então, um momento no qual a pessoa percebe mais das suas qualidades, dos seus valores e aí reconhece o valor da sua companhia, tá? E as estrelas mostram alguém ali fazendo planos, é uma carta de projetos, de perseguir situações, sonhos para realizar, uma carta então também de expectativas dele ou dela com você. E isso tudo aqui vai falar de situações muito interessantes a dois, independente do caso que você está vivendo, independente aí da sua situação agora, né? Em uma relação, ou querendo voltar com alguém, ou conhecendo uma pessoa agora que você está achando que é especial, né? De quem você está gostando. Então, essas cartas do alto aqui trazem bastante ideia de reciprocidade, de bons sentimentos, de planos a dois, vontade de estar ao lado, admiração, muitas coisas boas então ali, né? Na fileira central, vem aqui para nós o homem, o envelope e o caixão. E essas cartas podem falar de uma situação importante que a pessoa tenha para entrar no assunto aí, né? Talvez um assunto meio delicado para tratar com você em relação a coisas do passado, tá? De repente algo a ser colocado na mesa, digamos assim, para revelações, né? Um assunto importante que a pessoa tem para te dizer. A carta do homem, com aspecto mais racional, mostra a forma como a pessoa está se preparando para tocar num certo assunto com você, organizando ali as ideias, pensando no jeito de falar para poder colocar essa comunicação, né, à tona em relação a algo do passado, algo que não vai atrapalhar a caminhada entre vocês, não vai atrapalhar o que tem para acontecer a dois, mas de repente é alguma coisa que a pessoa entende que é importante de te dizer em relação ao que já aconteceu no passado, né? Aquela necessidade de desabafar em relação a alguma situação que a pessoa sente que precisa deixar para trás, mas que não está conseguindo fazer enquanto justamente não desabafar, né, para alcançar a compreensão. São cartas que mostram aqui uma necessidade, geralmente, quando vem esse tipo de situação, uma necessidade de a pessoa ser compreendida, tá? De poder contar com você para você entender uma determinada situação pela qual ele ou ela passou, né? E isso proporciona paz, tranquilidade para poder caminhar ao seu lado, tá? Isso é legal, viu, gente? Na verdade é bom, não é para você se preocupar não, porque é aquela pessoa transparente, né? Que não quer viver com a sensação de estar te escondendo algo, né? E que para você, talvez um assunto que vai ser tratado aqui nem seria relevante, mas para a pessoa é muito importante poder trazer à tona. Então, é a preparação para entrar no assunto, sabe? Quando algo parece simples aos outros, mas é muito importante para nós, né? Então é mais ou menos disso que essas cartas falam, mostrando também o momento dele ou dela com você, mostrando como a pessoa está. Então, por que é interessante nós termos identificado isso? Vamos supor, se você em dados momentos estranha o comportamento da pessoa, você fica com a sensação de que a pessoa quer dizer alguma coisa e não diz. E isso começa a te preocupar, né? Porque de repente você acha que a pessoa esconde algo no sentido de te trair, de ter intenções que não quer deixar muito claro para você e você pode começar a desconfiar, tá? Então, não se preocupe, não é nada disso. É simplesmente algum assunto pessoal e algo que a pessoa às vezes acaba desconversando por não se sentir ainda preparada para poder te abrir o jogo em relação, né? Em relação a isso, mas é alguém se preparando para falar e com a intenção
para justamente desfazer ideias é, de alguém que queira te esconder alguma coisa, né? Ou de te causar preocupações, desconfianças nesse sentido. Então isso é positivo, porque reforça o quanto nós temos isso daqui, olha, a lealdade, né? Alguém que não deixa a verdade faltar, não é uma pessoa de quem você precisa desconfiar, temer, quais são as intenções, são boas intenções, tá? Dele ou dela com você. Seja para a sequência de um relacionamento, né? Seja para você querendo voltar com alguém agora, ou seja para você conhecendo alguém. Então, tentando criar uma nova história no amor, nós temos cartas muito boas até aqui para qualquer tipo de situação na qual você esteja, né? Então, para a volta, então nós temos chance. Se você já estava desistindo da pessoa de quem você gosta por ver dificuldades, então não é hora de desistir, não. A gente está vendo que não é o momento, né? Que talvez exista um espaço de tempo onde as coisas precisam durar para se reorganizar entre vocês, tá? E na parte de baixo aqui, com a aliança, foice e a carta da casa, o que nós temos? Essa foice, bem no meio da aliança e da casa, pode mostrar, né, um momento dele ou dela com você, mostrando como a pessoa está, sentindo que existem algumas coisas que estão atrapalhando as oportunidades entre vocês, né? Algumas coisas que estão impedindo, de repente, de vocês ficarem mais juntos e de vocês sentirem mais segurança emocional, mais sensação de acolhimento. Então, essa foice fala da, da percepção da pessoa sobre algo que deve ser cortado, alguma situação que precisa ser modificada, né, entre vocês, exatamente para que vocês consigam firmar o compromisso, para que vocês consigam estar mais a dois, um poder confiar mais no outro, para que a sensação de familiaridade seja mais forte aqui, né? As afinidades, a segurança, o conforto, o acolhimento. Então é alguém que sente que isso está faltando um pouco entre vocês também, tá? O que não significa que você deixa faltar, pode ser simplesmente como a pessoa se sente ou por situações externas, né, da vida, por interferências também, que acabam aqui entrando no meio do que vocês têm para aproveitar juntos, tá? Mas essas cartas falam sobre situações como essas. Para você que quer voltar com alguém, né, se você está me assistindo e está pensando no seu ex ou na sua ex, essa foice ao lado da aliança está falando de alguma condição, provavelmente que existe para que vocês consigam se reaproximar, né? Todas as intenções estão aqui presentes, né? Principalmente nessa linha de cima aqui de cartas, onde tivemos energias muito positivas, refletindo o momento dele ou dela com você. Mas é alguém que sente que para vocês conseguirem resgatar uma relação, alguma coisa precisa ser transformada aqui nessa foice, né? Algo precisa ser cortado, não pode continuar acontecendo igual, né? Porque é alguém que entende que se for assim, possivelmente vocês vão cair nos mesmos problemas. E não é alguém querendo reviver os mesmos problemas, né? É alguém querendo criar novas oportunidades a dois. É alguém que gosta de você e que justamente está pensando assim para poder aparar estas, para lapidar as oportunidades aí de vocês poderem dar certo, né? Então, essa foice com esse tipo de interpretação foi mais no alvo exatamente das pessoas que se encontram nessa situação de querer voltar com alguém. No mais, são cartas muito boas em todas as situações, tá? Para a sequência de uma relação. Essa situação aqui que eu expliquei, de repente de um assunto delicado que a pessoa tenha para abrir para você, para te revelar, mesmo dentro de um relacionamento, tá? Se você estiver pensando aí, por exemplo, você que está numa relação e você vai pensar, mas já tem um tempo que a gente está juntos, né? Será que a pessoa ainda não tem algo a me dizer? Será que eu ainda não conheço, né, o meu parceiro, a minha parceira, como eu acho que conheço? Pensa da seguinte forma: nós estamos conhecendo quem está ao nosso lado todos os dias, tá? O ser humano é um poço de mistérios e você sabe disso porque você se conhece também o tempo todo, né? O autoconhecimento para nós é constante. A gente está sempre aprendendo mais a respeito das nossas próprias reações diante da vida, coisas novas que nos atraem, que antes não atraíam, enfim. Então, nós também estamos constantemente nos conhecendo. Imagina a pessoa que está ao seu lado, que por mais perto que esteja, é um outro ser humano, portanto, é um outro mundo que tem aí ao seu lado, né? Com
infinitas possibilidades para você conhecer. Então, pode vir sim algum assunto importante aqui, algo que a pessoa não falou durante muito tempo, pelo medo, às vezes, de atrapalhar o andamento das coisas entre vocês, o medo do que você poderia pensar, mas que pode vir à tona agora, tá? Então, encare com naturalidade. Isso é positivo. Veja com bons olhos, porque é alguém que gosta de você, que deseja estar ao seu lado, que confia em você e por isso, né, vai se encorajar para dizer algo que é importante, tá? Então, não fique achando que isso vai ter problema ou não reaja negativamente da forma, por exemplo, nossa, mas então quer dizer que você me escondia isso, né? Não, 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 não. Não, galera, não faz assim não, tá? Entende que cada um tem o seu momento para cada coisa. Talvez a pessoa não se sentia preparada antes, né? Se preparou agora, falou agora, então fez isso por confiar em você. Veja com bons olhos, tá? Isso vai fortalecer as ligações que vocês podem ter juntos, ligações afetivas, emocionais. Seja uma pessoa compreensiva, tá? Pode ser o que ele ou ela espera de você nesse momento, independente da sua posição aí, né? Em uma relação, conhecendo alguém agora, querendo voltar. Às vezes nós olhamos só para as nossas necessidades, só para o nosso umbigo, né? E queremos que a pessoa se enquadre às nossas expectativas, queremos que a pessoa nos agrade, que seja como nós estamos esperando, né? Que seja aquela pessoa que vai entrar no molde que nós criamos de alguém perfeito, né? Mas nos esquecemos às vezes simplesmente de ser uma pessoa compreensiva com quem está diante de nós. Então, trabalhe mais essa característica em si. Intuitivamente eu peguei muito essa informação para te passar agora, dentro do contexto geral que a gente está vendo, né? Para poder encerrar a sua leitura. Então agora sim, né? Tá concluído o nosso trabalho nesse vídeo. Eu agradeço pela sua participação, um abraço e até o nosso próximo encontro.